Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre cartografia, esse assunto tão amado e querido de todo mundo, não é mesmo? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o significado da palavra, né? Vocês sabem que eu adoro falar sobre o significado, porque normalmente o significado da palavra já diz tudo, né? Ele já representa o que aquela palavra quer dizer. Então, a origem da palavra cartografia vem do grego, né, que significava originalmente mapa ou papel e escrita. Ou seja, a escrita do mapa é a maneira como a gente desenha o mapa. Lembrando que há muito tempo atrás os mapas eles eram feitos à mão, né? Então, a cartografia, eu coloquei aqui em destaque, vai ser a ciência da representação gráfica da superfície terrestre. Ou seja, é a cartografia que se responsabiliza, né, que tem a responsabilidade de mapear e produzir toda a produção cartográfica que a gente tem da superfície terrestre. Ela também é responsável pela concepção, pela produção, pela difusão, pela utilização e também pelo estudo dos mapas, ou seja, pela análise e pela interpretação desses mapas. É importante a gente destacar também que há muito tempo atrás e até hoje, os órgãos responsáveis pela cartografia são normalmente ligados ao governo, né? Como a gente tem aqui o IBGE no Brasil, o Exército, dentre outros. Bom, orientação cartográfica. Para que é que ela serve? Nada mais além do que nos localizarmos, tanto no espaço quanto nas representações cartográficas, ou seja, nos mapas. O ponto de referência mais utilizado é o Sol, né? Porque nós convencionamos ao longo da história da humanidade que o lugar onde o Sol nascia seria chamado de leste. E assim vem sendo até hoje. É muito comum que a gente encontre nos mapas a Rosa dos Ventos e também que a gente consiga se localizar na cidade, mesmo sem uma bússola, mesmo sem um GPS, apenas com o sentido do nascer ou do pôr do sol. Lembrando que quando você se posiciona como na imagem, com seu braço direito para o nascer do sol, aquilo que está à sua frente representa o norte e o que está atrás de você, o sul. Entendido isso? Bom, a Rosa dos Ventos, normalmente, é uma imagem que aparece muito nos mapas. Né? Para que ela serve? Para que a gente consiga orientar aquele mapa da maneira correta. Imaginem que a gente está com um mapa aleatório e ele não tem uma Rosa dos Ventos. Como eu vou saber qual a direção desse mapa? Né? Se ele vai estar... Vou pegar meu caderno aqui para simplificar. Se ele vai estar assim, se ele vai estar assim. Não tem como a gente saber. Então, por isso, a Rosa dos Ventos é de extrema importância para a localização dos mapas. E a Rosa dos Ventos também está presente na bússola, né? Que é aquele objeto utilizado também há muito tempo para que a gente consiga se localizar no espaço. E o que é que compõe a Rosa dos Ventos? Bom, os pontos cardeais, os pontos colaterais e, às vezes, os pontos subcolaterais. Nessa Rosa dos Ventos que eu trago aqui na imagem, a gente só fala dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e dos pontos colaterais, que são a junção dos pontos cardeais. Ou seja, se eu tenho norte e leste, eu junto essas duas palavras e formo o nordeste. Se eu tenho o sul e o leste, eu junto essas duas palavras e formo o sudeste. É muito simples. E assim, sucessivamente. Eu estou falando um pouquinho rápido, gente, porque eu não quero que o vídeo se estenda muito, para que não fique cansativo para vocês. E aqui, mais uma vez, eu vou trazer a etimologia da palavra para a gente conseguir compreender o significado das linhas imaginárias da Terra, né? A longitude e a latitude. A latitude, ela vem do latim, que significa largura. Ou seja, toda vez que a gente fala sobre largura, né, aquilo que é largo, a gente está falando de uma representação horizontal. Então, as linhas horizontais que passam pelo planeta Terra são chamadas de latitude. Elas vão variar de 0 a 90 graus, tanto para o sul tanto para o norte quanto para o sul. Enquanto que a longitude, que vem do latim também longitudo, ela significa comprimento ou extensão. E quando a gente quer medir o comprimento de alguma coisa, a gente faz isso numa escala vertical. A longitude, então, ela vai separar o planeta no hemisfério oeste e no hemisfério leste. Né? No hemisfério leste e no hemisfério oeste. E vai variar entre 0
a 180 graus. Bom, trouxe esse mapa mundi para mostrar para vocês isso que eu acabei de falar. Então, observem, aqui onde eu coloquei a latitude, já numa orientação horizontal, a gente percebe que tanto para o norte quanto para o sul, do lado leste-oeste, a minha latitude vai variar da linha do Equador até os polos, de 0 a 90 graus. Enquanto que a longitude, ela varia a partir do meridiano de Greenwich até o extremo oeste e o extremo leste, de 0 a 180 graus. E para que as coordenadas servem? Bom, as coordenadas servem para que a gente consiga localizar qualquer ponto do planeta Terra de forma muito simples, né? Uma convenção internacional onde qualquer país, você estando em qualquer lugar do mundo, vai utilizar da mesma maneira. Ou seja, se você sabe qual a latitude, qual a longitude de determinado lugar, você consegue situar esse lugar no mundo muito facilmente. Antigamente era um pouco mais difícil, né? Porque você tinha que pegar um mapa, procurar, mas hoje é só você inserir essas informações no Google Maps, nem precisa no Google Maps, no próprio Google, e ele já vai mostrar para você a localização exata daquele ponto. Certo. E qual que é a diferença, então, entre as coordenadas, né, entre a latitude, a longitude e os paralelos e meridianos? Bom, os paralelos e meridianos, eles também são linhas imaginárias, mas eles são linhas imaginárias específicas, né? Eles são as próprias linhas imaginárias de referência da Terra. Então, qual o meu meridiano de referência? É o meridiano de Greenwich. Qual o meu paralelo de referência? A linha do Equador, né, que está lá no 0 graus, que corta a Terra ao meio, de fato, mas também a gente tem outros paralelos de referência. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Eu já expliquei por que eles têm esse nome, né? Não sei se vocês se lembram, mas eu já expliquei. E também o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A gente vai perceber depois que essas linhas elas vão definir, por exemplo, as zonas térmicas, a vegetação, dentre outras coisas, o clima, dentre outras coisas, no planeta Terra. Entendido? Bom, só para ressaltar mais uma vez que os paralelos meridianos eles são diferentes das latitudes e longitudes, né? Porque as latitudes e longitudes a gente mede em graus, enquanto os paralelos meridianos são as próprias linhas imaginárias da Terra, né? Possuem latitudes e longitudes específicas, como no caso do Trópico de Capricórnio, que possui uma latitude de 23,37 graus ao sul. Bom, a cartografia, ela não é só coordenadas geográficas, né? Como eu falei, é a produção de mapas. E um dos exemplos mais práticos que a gente pode encontrar são os mapas temáticos. O que são os mapas temáticos? São representações gráficas da superfície terrestre com o objetivo de ilustrar alguma coisa específica. Nesse caso da imagem, é um mapa bem conhecido de vocês, né? O mapa do Brasil. E qual o critério que está sendo utilizado para fazer essa representação? É o critério de regionalização. Então, o Brasil tem 5 regiões, e aí a gente coloca aqui na legenda quais são o nome dessas regiões. Vocês já fizeram essa atividade ano passado, pelo menos a maioria de vocês já fez essa atividade. A gente coloca na legenda quais são os nomes das cores, né? O nome do fenômeno que as cores estão representando, e fica muito fácil para uma pessoa identificar, né? Então, aqui a gente tem a região norte em verde, a região nordeste em azul, a região vermelha, centro-oeste, a região laranja, que é o sudeste, e cinza, que é a região sul. Mas os mapas temáticos, eles também podem ser de outras coisas. Por exemplo, os mapas físicos, que podem falar sobre o clima, sobre a vegetação, os mapas econômicos, que podem falar sobre, por exemplo, características de renda da população, os demográficos, que vão falar sobre a concentração de população, migração, emigração, e também os mapas históricos, né? Que são aqueles mapas que foram produzidos há muito tempo atrás, mas que até hoje eles servem para contar para a gente sobre a nossa história de fato. E aqui eu trago um exemplo de um mapa de demografia. Eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários que tipo de fenômeno pode estar sendo representado nesse mapa. E aí eu estou dando 2 opções: concentração populacional ou diferença entre homens e mulheres. E mais, para que esse tipo de mapa serve?
né? Qual a utilidade dele? No momento que ele foi produzido, qual a intenção? Qual foi a intenção em fazê-lo, né? Qual que é a utilidade dele de fato? Bom, e outra coisa importante para a gente produzir esses mapas são os pontos de vista, né? Como assim pontos de vista? É comum que a gente fale isso no nosso dia a dia. Ah, fulano tem um ponto de vista diferente do meu. Mas não é nada disso. Ponto de vista é porque a gente consegue ver um objeto de três formas. Na visão horizontal, que é a imagem da letra A, na visão vertical, que é a imagem da letra B, e na visão oblíqua, que é a imagem da letra C. E por que isso é tão importante? Porque normalmente os mapas, eles são feitos a partir da visão vertical, né? A gente coloca uma câmera em cima, essa câmera vai imagiar aquela superfície e a gente não vai conseguir ver o objeto inteiro. A gente só vai conseguir observar ou uma parte dele ou simplesmente o topo. Ah, professora, eu não entendi. Ó, peguei um exemplo bem conhecido de vocês. Então, o que acontece? Aqui nessa imagem primeira, a gente só consegue ver o topo, né? Os telhados dos lugares. Olha aqui nosso colégio interativo. Eu não consigo identificar qual a forma do colégio exatamente, porque eu só estou vendo o telhado dele. Isso aqui é a visão vertical e é dessa maneira que a gente produz os mapas, né? Aqui nessa segunda imagem, eu já tenho uma visão mais aproximada do que é de fato o colégio, né? Eu já consigo vê-lo tanto o topo quanto a fachada da escola. Essa é a minha visão oblíqua, né? Uma visão inclinada. Enquanto na terceira imagem eu tenho uma visão horizontal, né? Como se eu estivesse na frente da escola e acabasse de tirar uma foto da escola. Ah, professora, mas a escola não está mais assim. É claro, né? A escola foi reformada, mas é essa imagem que o Google tem ainda e eu peguei aqui para mostrar esse exemplo para vocês. Ficou claro? Pronto. Espero que tenha ficado. Escala cartográfica, né? A escala cartográfica ela é fundamental na produção dos mapas. Por quê? Porque é a escala que vai informar para a gente qual a relação entre o tamanho real, né? O tamanho real de alguma coisa no planeta e o tamanho no papel. Ora, se eu vou pegar uma árvore e eu vou desenhar uma árvore no meu caderno, é claro que essa árvore do caderno não vai ser do tamanho exato que a árvore da realidade. Então, para que a escala serve? Para que eu possa calcular o tamanho dessa árvore na realidade. Como é que ela funciona? Bom, observe nessa imagem aqui da direita que a gente tem uma linha que vai ligar um lado ao outro do planeta e ela marca 13.600 quilômetros, né? Seria a distância desse ponto a outro ponto. Já no mapa, né, como a gente fez o trabalho de transformar uma esfera num plano e diminuir várias e várias vezes, a mesma distância ela vai representar apenas 45 centímetros. Então, como que a gente sabe, como é que a gente poderia saber qual a distância exata na superfície? Por isso existe a escala, né? E a escala ela se apresenta, de duas maneiras: a escala numérica e a escala gráfica. Qual a diferença entre elas? Basicamente nenhuma, as duas vão ter a mesma função, né? Só que na escala numérica a gente tem um número, onde o 1 vai ser a área do mapa e o numerador e o denominador seria a área real. Ou seja, para cada centímetro de mapa, eu tenho 50.000 centímetros de realidade. Na escala gráfica, a gente já diminui, né? A gente não fala mais em centímetros, a gente está falando em metros ou quilômetros, e ela é um pouquinho mais simples, porque ela já traz uma espécie de régua, então a gente pode pegar um barbante, um pedacinho de papel, medir aqui a escala gráfica, né? Nesse caso, ela está representando 9 quilômetros, e a gente transporta exatamente esse tamanho para o mapa para poder calcular a distância entre um lugar e outro de maneira real no nosso mapa, né? Nesse momento, a gente ainda não vai fazer os cálculos de escala, porque eles não são tão fundamentais para a gente. Bom, então vocês já viram diversas coisas da cartografia, né? É claro que essa está sendo uma aula bem superficial, bem a grosso modo, bem resumida, mas é importante também a gente conseguir identificar esses elementos num mapa de verdade. Então, eu trouxe para vocês aqui o mapa de Salvador. É um mapa de mancha criminal por bairro. Por que eu trouxe esse mapa de mancha criminal?
porque foi um que eu encontrei com todos os elementos. Basicamente isso. Então, a gente consegue perceber nesse mapa que ele está feito por divisão de bairros, né? Então, cada polígonozinho desse aqui, em amarelo, em vermelho e marrom, é um bairro diferente. E o que é que a gente consegue perceber? Que há o limite municipal, olha aqui Lauro de Freitas, Camaçari, Simões Filho, há o limite também do Oceano Atlântico, né? Do lado esquerdo, a gente tem a ilha de Taparica, Veracruz aqui. E o que é importante, a gente conseguir identificar qual o título, né, que eu já falei, mancha criminal por bairro, aonde o fenômeno está localizado, Salvador, Bahia, e quando, né, de quando são os dados utilizados no mapa. De junho a setembro de 2015. Na legenda, a gente consegue também identificar quais são as classes que estão representadas no mapa. Então, ele está falando aqui para a gente, ó, total de crimes por bairro. O que está de amarelinho é de 1 a 8, o que está de laranja de 9 a 13, o que está em vermelho 14 a 20, e o mais escuro, né, que seriam os bairros mais perigosos, de 55 a 89. E aqui em cinza as divisões político-administrativas, né, que são os outros municípios. Olha aqui a escala aparecendo. Normalmente é comum que os mapas tragam tanto a escala numérica quanto a escala gráfica. Porque a escala gráfica, para a gente conseguir identificar exatamente qual o numerador e denominador, fica um pouco mais difícil, né? Então, o mapa é de 1 para 110 mil, ou seja, para cada 1 centímetro do mapa, a gente tem 110 mil centímetros na realidade. Esse mapinha aqui embaixo é o que a gente chama de encarte de localização. Para que ele serve? Para que a gente possa situar esse município no estado da Bahia e no Brasil. Então, uma pessoa que não mora aqui na Bahia, que não mora em Salvador, ela pode olhar para o encarte e falar: Salvador fica ali, na pontinha da Bahia, próximo ao oceano, a Bahia faz divisa com Minas, com Tocantins, com Sergipe, né? E aqui embaixo tem a fonte e a elaboração do mapa. Ou seja, da onde vieram essas informações? Por que eu posso confiar nessas informações? E mais, quem fez esse mapa? Né? Isso é muito importante, porque o mapa é também um conteúdo científico, né? Como se fosse um livro, uma publicação, ele tem um teor tão científico quanto outras coisas. E agora uma curiosidade para a gente finalizar a aula, que é por que o Japão é chamado de Terra do Sol Nascente. Bom, o que acontece? Há muito tempo atrás, a China desenvolvia, era responsável por grande parte das marcas e dos símbolos da civilização avançada. Né? E isso tudo 2.000 anos antes do Japão. Então, observem que a China tem muito mais tempo que o Japão. E aí o que acontecia? Toda vez que os chineses olhavam para o leste, né, na localização do Japão, eles olhavam na direção do amanhecer. E foi assim que passaram a chamar o país como o país de sol nascente. Então, olha aqui no mapa que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui a China, né, com esse território imenso. E toda vez que eles olhavam para o leste, que é o sentido que essa setinha está indicando, eles viam, toda vez que eles olhavam para o Japão, eles viam o nascer do sol e aí começaram a chamar o Japão de país do sol nascente. Professora, essa é a história absoluta, verídica? Não sei, né? Podem ter outras histórias, outros relatos que visem explicar o porquê o Japão é chamado de Terra do Sol Nascente. Mas esse foi o que eu encontrei e eu achei uma curiosidade interessante. Espero que vocês também. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, coloca aqui as dúvidas nos comentários que eu posso gravar um novo vídeo tirando essas dúvidas. Já tem atividade lá no portal do FTD e também no Google Drive. Né? Vocês já têm o meu Instagram, @prof.isabela, e é só entrar em contato comigo para qualquer coisa. Tudo bem? Beijos no coração de vocês e até a próxima!